E agora vamos acompanhar um pouco da coletiva de imprensa do líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima. Que vai trazer desenvolvimento, que vai fazer com que nós possamos gerar empregos novamente. Esse é o momento de olhar para o futuro, olhar para o amanhã, ter preocupação com os milhões de desempregados, já são 11 milhões de desempregados no Brasil, com as famílias que estão desassistidas, com as famílias que estão sofrendo. Há uma crise real, não é uma crise comum, é uma crise profunda, gravíssima, que precisa ser revertida e, para isso, um esforço nacional se faz necessário. Sem deixar de dizer que a população que foi para as ruas e a população que foi para as ruas foi desvinculada dos partidos políticos, foi desatrelada a governos, a máquinas públicas. É o povo brasileiro, de forma livre e espontânea, que manifesta um desejo de mudança. E é preciso que o vice-presidente tenha compreensão para esse momento histórico e possa fazer essas transformações necessárias, que começam pela diminuição do tamanho do Estado, pela diminuição do número de ministérios, redução de cargos públicos e também providências que tornem a nossa economia mais produtiva, mais competitiva e com isso tenhamos a retomada de investimentos que vai gerar o desenvolvimento e possibilitará a geração de empregos, que é o que o Brasil precisa para sair desta que é a mais grave crise da nossa história. Os governistas já estão, apesar de admitir a derrota, estão otimistas e conseguir reverter esse cenário durante esse afastamento da presidente. O governo não para de mentir, de errar e de blefar. É um governo que vem mentindo desde as eleições e o que fica como exemplo deste processo é que tanto nas relações pessoais como nas relações públicas a mentira não prospera. A mentira não tem pernas longas e você paga um preço quando mente e sobretudo quando mente para um país inteiro. Então o que está acontecendo hoje é a decorrência de um conjunto de erros, de irresponsabilidades. A população cada vez mais percebe que essa crise grave que o país enfrenta tem relação direta com os crimes de responsabilidade que a presidente Dilma cometeu. Foram esses crimes de responsabilidade e uma gestão irresponsável que levou o Brasil a viver esta que é a maior crise da sua história. E o que o Senado fará hoje? Fará justiça. O Senado, ao afastar a presidente Dilma do seu mandato, estará fazendo justiça. Justiça aos olhos da Constituição, da nossa legislação e, sobretudo, justiça aos olhos do povo brasileiro, que não aguenta mais essa situação. Então, o governo, quando faz esse tipo de afirmação, só faz blefar e enganar mais uma vez, ou pelo menos tentar fazê-lo. Quando a presidente diz que vai ficar no Palácio da Alvorada, na resistência a tudo isso, ela mais uma vez demonstra desamor ao povo brasileiro, falta de patriotismo, porque como se não bastasse o PT ter produzido esta que é a maior crise da nossa história, eles querem ainda aprofundar mais a crise para que no ambiente de caos econômico eles possam escapar nas oposições. É muito triste ver uma postura de alguém que um dia já pôde usar a faixa presidencial demonstrar tanta falta de amor ao povo brasileiro, tanta ganância, tanta sede por poder, porque quando ela diz que vai se manter no Palácio da Alvorada, nada mais é do que a vontade de continuar desfrutando das mordomias palacianas, da infraestrutura de carro, avião, segurança, gastando o dinheiro do povo brasileiro, nessa gastança que não tem fim e que levou o país a essa crise. Então, o que nós